Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, todas de novo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Geografia, conteúdo do segundo ano. A gente vai falar hoje sobre um conteúdo importantíssimo, galera, que é sobre a questão da população mundial. População. E, e é um assunto muito dinâmico, galera, muito dinâmico. Antes de dar essa aula, eu estava lendo agora na internet uma coisa que eu nem tinha visto, que todos os, até 2, 3 anos atrás, todos os pesquisadores diziam que a população mundial chegaria aos 10 bilhões até o ano de 2100, 2150. Agora já saiu uma informação que a humanidade não vai chegar a 10 bilhões de habitantes. Por quê? Porque o ritmo de crescimento vem caindo de uma maneira assustadora, tá? E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre alguns países que chegaram ao ponto que, se não receber imigrantes, eles vão desaparecer. Tipo Portugal. Portugal, se não receber imigrante, em 100 anos, a sua população pode desaparecer. Acredita nisso? Por quê, professor? Porque sua população está envelhecendo. E a sua taxa de fecundidade, a sua taxa de fertilidade, ela é baixa comparada à sua taxa de mortalidade, tá? Mas esse é um assunto que a gente vai chegar mais lá para frente, tá bom? A gente vai ver como que o ritmo de crescimento da população, ele se estendeu por um período, depois ele cai. É interessante a gente ver por que que isso ocorreu, por que que durante um período esse crescimento da população foi gigantesco. Durante boa parte da história, a população não cresceu. Mas antes de falar sobre isso tudo, a gente precisa entender um pouquinho sobre população e alguns termos específicos, tá? Vou puxar um slidezinho para a gente visualizar. Aqui, pessoal, nós temos um slide sobre população mundial, que é um assunto que, nos últimos anos, ganhou uma proporção muito grande devido ao aumento gigantesco da população e também pelo fato o aumento da nossa expectativa de vida, tá? O que é expectativa de vida? É o tempo de vida médio da população em determinado local. Exemplo, os especialistas dizem que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos, tá? Até hoje a gente não teve registro de nenhuma pessoa, registro pelo menos nos últimos 100 anos, quando começaram a registrar, que tenha ultrapassado essa idade. E os especialistas dizem que já nasceu a pessoa que vai viver mais do que 150 anos. Mas pensa só, ela vai passar boa parte da vida dela o quê? Velho. Porque a partir dos 70 anos você está velho. Aqui no Brasil, 60, 65, depende um pouco. Ou seja, vai ser uma população que está envelhecendo de uma maneira grandiosa, de uma maneira muito rápida, e a gente precisa entender quais são as consequências disso. Tá? A gente pode perceber a seguinte coisa: a população mundial, ela manteve um crescimento quase que zero, muito próximo a zero, principalmente até a primeira revolução industrial. Por quê? Porque a população tinha uma natalidade. O que é natalidade? Taxa de natalidade. A gente vai falar bastante sobre isso. Natalidade vem da palavra natal. Natal significa o quê? Nascimento. Então, taxa de natalidade, taxa de nascimento. Tá? A taxa de natalidade até a primeira Revolução Industrial, ou seja, em 2750, ela era baixa? Não mesmo, ela era muito alta. As mulheres tinham em média 6 filhos, 8 filhos. Só que a nossa taxa de mortalidade, ela era muito elevada, tá? E a nossa expectativa de vida, ela era o quê? Baixa. O que é expectativa de vida? De novo, é o tempo de vida médio. Então, você tinha uma mulher que tinha 10 filhos, só que ela vivia até os 40 anos, e desses 10 filhos, 3 morriam na infância. Ou seja, olha como que a natalidade, apesar de ser alta, ela teve vários obstáculos pelo caminho para que a população pudesse crescer.
A mortalidade infantil, ela era muito alta. O que é mortalidade infantil? É o número de óbito de crianças até 1 ano de idade, tá bom? Até 1 ano. Pessoal, se não estiver acompanhando, tiver com problema, me dá um aviso aí, tá bom? Eu tô achando que eu tô conseguindo passar para vocês, tá? O que acontece, pessoal? Então, a mortalidade infantil, ela era altíssima, altíssima. Como assim, professor? São crianças que, em grande parte, tinham uma chance de mais de 30% de morrer até 1 ano de idade. Isso ainda existe? Se você for pensar em Brasil, não. Em grande parte dos países, não. Mas eu posso dar um exemplo de um país chamado Serra Leoa. Serra Leoa é um dos países mais pobres do planeta Terra, tá? Serra Leoa tem uma taxa de mortalidade infantil de 250. O que é isso? A cada 1.000 crianças que nascem, em média, 250 morrem até 1 ano de idade. Ou seja, uma em cada 4 crianças em Serra Leoa morre até 1 ano de idade. Morre de quê? Vamos lá. Falta de vacinas, falta de condições de vida, como assim? Alimentação correta, falta de água tratada, falta de remédios, acesso a hospitais. Uma criança até 1 ano de idade, ela é muito frágil, tá? Uma criança até 1 ano de idade, ela pode morrer de disenteria, diarreia. A criança pode morrer de diarreia. Ou seja, você precisa ter um cuidado específico muito grande. E se suas condições de vida forem ruins, isso pode afetar. Só para vocês terem uma ideia da diferença, no Rio de Janeiro, a cada 1.000 crianças, só para ver se a galera está aqui. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no Rio de Janeiro, a cada 1.000 crianças que nascem, 1.000 crianças que nascem durante o ano, em média, 20 morrem. Mas morre de quê? Pode morrer por problemas no parto, pode morrer por doenças autoimunes e por N motivos, tá? Isso também entra como mortalidade infantil. Se a gente for pegar esse número do Rio de Janeiro de 20 crianças que nascem, perdão, de 1.000 crianças que nascem, 20 morrem, você pode achar que é um número normal, que é assim em todo o Brasil, mas não é não. Vamos lá para o estado mais pobre do Brasil. O estado mais pobre do Brasil chama-se Piauí. No Piauí, a cada 1.000 crianças que nascem, em média, 70 morrem. Olha a diferença, pessoal. De um lado você tem no Rio de Janeiro, falei dos estados mais ricos, que a cada 1.000 crianças que nascem, 20 morrem. No Piauí, a cada 1.000 crianças que nascem, 70 morrem. Por quê? Se você pega um estado onde o salário médio da população é de menos de um salário mínimo, é um estado muito pobre, onde você vai ter regiões onde o acesso à água encanada, acesso a esgoto, coisas que em Santa Leste a gente também não tem, né? Isso afeta drasticamente na questão da mortalidade infantil. Quer ver uma coisa? Não sei se vocês são mais novos, talvez não tenham visto isso tanto, mas existe um programa da Igreja Católica chamado Pastoral da Solidariedade, onde eles criaram uma ração. Ração não é comida de animal, não, tá, gente? Ração pode ser, tem rações humanas também, tá? Eles criaram uma mistura, que é uma mistura de farinha com outras vitaminas, e eles dão essa mistura para essas populações mais pobres. E essa mistura salvou a vida de muita gente. Por quê? Para tentar suprir a falta de determinadas vitaminas, essa mistura era colocada na água, no leite, para dar para a criança, seria um método, uma maneira de você tentar manter a vida dessa criança, devido à falta de acesso a vitaminas, alimentação correta, tá bom? Isso daí é uma questão muito séria mesmo, para a gente poder compreender. Tanto que a mortalidade infantil no Brasil, ela cai muito no final da década de 90, no começo dos anos 2000, com programas tipo Bolsa Família.
Por quê? Porque ela consegue dar um mínimo de dignidade a uma população. Pessoal, vocês não viram, mas eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, na década de 90, sabe aquela imagem daquelas crianças que mostram na África, aquelas crianças morrendo de fome? Você tinha essas imagens no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, aquelas imagens daquelas crianças esqueléticas, aquela barriguinhazinha de verme, assim, aquelas imagens que para a gente são imagens chocantes, que você pensa logo em África. Você tinha isso aqui no Brasil. Você tinha pessoas morrendo de fome aqui no Brasil, tá? Você tinha essa imagem da fome, principalmente no Nordeste brasileiro. Essas imagens, hoje em dia, não são imagens não tão... Existe ainda pessoas morrendo de fome no Brasil? Existe, principalmente agora no período de crise. Mas isso daí caiu muito, tá? Caiu praticamente para números que a gente não consegue nem mais visualizar. Mas isso muito se deve a programas tipo Bolsa Família. Ah, professor, mas eu conheço meu vizinho que é cachaceiro, vagabundo e passa o dia inteiro e fica pega o dinheiro do Bolsa Família para poder se manter. Tá. Mas enquanto tem o seu vizinho cachaceiro, vagabundo que não faz nada e vive de Bolsa Família, tem famílias que dependem mesmo desse dinheiro para poder. É a diferença entre ter comida ou não. Tá? Então, é triste ainda o Brasil ainda precisar de programas tipo Bolsa Família para poder muita da sua população ter que sobreviver. É triste, mas é uma tristeza necessária, do meu modo de ver. Tá bom, gente? Então, aqui mostra esse gráfico. Quando a gente fala sobre população, a gente trabalha muito com esses gráficos. Reparem que a população mundial não tinha um grande crescimento até os anos de 1700, primeira Revolução Industrial. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas entender que a primeira revolução teve um papel importantíssimo no crescimento da população, principalmente no processo de urbanização. Tá? Mas o crescimento, a explosão mundial, a explosão demográfica, melhor dizendo, vai ocorrer mesmo a partir do século XX, a partir de 1900. Tá bom? Aí que a população vai crescer de uma maneira gigantesca, a gente já vai falar sobre isso. Tá? Aqui fala um pouquinho do crescimento da população mundial. Se liga nisso, pessoal. Em 1950, nós tínhamos 2 bilhões e meio de pessoas. Isso em 1950. Se a gente for puxar para 1900, era um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, nós pegamos aí 10 mil anos da história do ser humano, nós demoramos aí 10 mil anos para chegar em 1 bilhão. Do ano de 1900 até 2020, ou seja, em 120 anos, nós fomos de 1 bilhão para 8 bilhões. Se liga nisso, pessoal. Olha como que nós tivemos uma explosão demográfica, uma explosão populacional. Você tinha 1 bilhão de pessoas em um planeta e essa população ela aumentou 8 vezes. Tá? 8 vezes. E nós vamos ver que grande parte dessa população ela vai aumentar em regiões pobres. Tá? Isso é importante a gente entender. Repare que nesse gráfico aqui, ele já tem uma previsão que no ano 2050 nós vamos chegar em 9 bilhões de pessoas. Mas nos últimos anos nós percebemos que o crescimento da população ele vai praticamente zerar. Bom, e a gente precisa entender uma diferença quando a gente fala desse papo sobre população, a gente precisa entender alguns termos, alguns conceitos demográficos. Primeiro de tudo, a palavra demográfico. Demográfico vem de demo. Demo não significa capeta nesse caso aqui. O demo aqui significa população, pessoas. Democracia, poder do povo. Demográfico, ou seja, está falando de população. Bom, existe uma diferença que a gente precisa entender que é importante entre população absoluta e população relativa. O que é isso, professor? Exemplo, o Brasil é um país, isso daqui entra no conceito de povoado e populoso, tá? Vamos entender. O Brasil é um país populoso? Sim. A população do Brasil é de 213 bilhões de habitantes.
É gente pra caramba, pessoal. 213 milhões de habitantes. Eu falei bilhões? Não. Milhões de habitantes. Só que nesse, ó, esse slide está até já ultrapassado, não esquece isso aqui. Olha só que interessante, esse slide, quando ele foi feito, esse slide aqui é de uns 5 anos atrás, tá? Né? Vamos trocar de assunto aqui. Dizia que o Brasil ainda tinha 190 milhões de habitantes. O Brasil, e quinto mais populoso, atualmente nós temos 213 milhões de habitantes. Só que nós não somos o quinto país mais populoso do planeta. Agora nós somos o sexto país mais populoso do planeta. Tá bom? Só para a gente saber quais são os países mais populosos do planeta. Primeiro lugar, disparado, China, 1,4 bilhão de habitantes, mais ou menos. Imagina só, pessoal, um país só, 1,4 bilhão de habitantes. Segundo lugar, Índia, com 1,1 bilhão de habitantes. Até o ano de 2050, pessoal, a Índia vai ultrapassar a China em população. Tá? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Em terceiro lugar, em população, nós temos os Estados Unidos, que está chegando à marca de 400 milhões de habitantes, tá? Mas o fato imigração tem um papel muito importante quando a gente fala sobre Estados Unidos, que desses quase 400 milhões de habitantes dos Estados Unidos, pode botar aí 150 milhões de imigrantes nos últimos... Isso daí de imigrantes mais recentes, tá? Desses 150 milhões de imigrantes, quase 80 milhões de mexicanos. 80 milhões de mexicanos nos Estados Unidos, galera. Porque ali tem um fator de atração. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Em quarto lugar em população mundial, nós temos a Indonésia, que já ultrapassou a marca de 250 milhões de habitantes. E em quinto lugar, que era o Brasil até esse ano, mas nós fomos ultrapassados por um país, pelo Paquistão, tá bom? O Paquistão ultrapassou a população brasileira. O Paquistão já ultrapassou a marca aí de 220 milhões de habitantes, tá? Isso nós estamos falando de população, ou seja, a população total. Então, em população, nós somos o sexto colocado. Mas existe uma coisa chamada populoso, tá bom? Perdão, povoado, povoamento. O que é o povoamento? Se você precisa saber se a região é povoada, é muito povoada, pouco povoada. Isso vai ser a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É você pegar a população e dividir pela sua área. Ou seja, o Brasil tem aí 213 milhões de habitantes. Se pegar esse tamanho do Brasil e dividir pelo seu tamanho, qual o tamanho do Brasil? Mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Se você fizer essa continha aí, você vai chegar a um número aí mais ou menos de, em média, 25 pessoas morando por quilômetro quadrado. Ou seja, se você fosse distribuir igualmente toda a população brasileira, ia dar em média somente 25 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é pouco, tá, gente? Isso é pouco. Por quê? Porque o Brasil é um país populoso? Sim, mas ele é muito povoado? Não. Por quê? Porque o Brasil tem várias regiões de vazio demográfico. Se você pensar na Amazônia, é uma região gigantesca com uma população de 30 milhões de habitantes. Isso é pouco. Gente, a Amazônia é muito grande. Tá? A gente já comentei isso aqui com vocês. Você tem um estado, tipo o estado do Pará, só o estado do Pará é maior do que a França. Tá? O Brasil é um país de proporções continentais. Tá? Então, o Brasil tem regiões de grande vazio demográfico. Se pensar em Roraima, o estado lá onde onde descobriram o senador com dinheiro na cueca agora, não sei se vocês viram, mas posso falar não, que estou gravando a aula. O que acontece? Em Roraima, olha que loucura, qual é a densidade demográfica média de Roraima? 0,8 pessoas por quilômetro quadrado. Tem mais quilômetro no estado do que pessoas. É um estado altamente
É um estado, altamente não, é um estado com um vazio demográfico gigantesco. Tá, gente? Roraima é o último lá de cima do mapa brasileiro. O estado de Roraima, só para vocês terem uma ideia, um senador da República, no Rio de Janeiro, para ele ganhar, ele tem que fazer 3 milhões de votos. 3 milhões. Na última eleição em Roraima, um senador ganhou com 40 mil votos. Senador ganhou com 40 mil votos. No Rio de Janeiro, 40 mil votos não elege nenhum deputado federal. Olha a diferença. Tá? Então, essa é uma questão importante para a gente entender. Por quê? O Rio de Janeiro tem uma densidade, a cidade do Rio de Janeiro tem uma densidade demográfica de mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, em média, cada 1 quilômetro quadrado no Rio de Janeiro, você tem 300 pessoas morando, em média. Em compensação, se você for ir para Roraima, 0,8. Tá? Por isso que ele colocou aqui, Brasil e Holanda. Holanda, gente, 16 milhões de habitantes. Você fala, pô, ele é muito populoso? Não. 16 milhões para um país, isso é baixo. Mas, em compensação, se você tem um país, que é a Holanda, que é menor do que o estado do Rio de Janeiro, gente, a Holanda é menor do que o Rio de Janeiro. Tá? Se você tem esse país e se você for perceber, ele é populoso? Não muito. É povoado? Pra caramba. Por quê? Que dá uma média de 430 pessoas por quilômetro quadrado. Tá bom? Então, essa é a diferença entre povoado e populoso. Tá bom? Populoso é população total e povoado é quantidade de pessoas em um local. Tá bom? Isso daí a gente chama de densidade demográfica. Tá? É importante a gente entender esse conceito. Aqui tem a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, já falamos sobre isso, tá bom? Isso daqui é importante a gente entender, que é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o balanço entre natalidade e mortalidade. Ou seja, se em Santo Aleixo que a taxa de mortalidade ultimamente está bem alta, ou seja, você tem um índice de morte. Vamos dizer que em Santo Aleixo morreram em média, durante um ano, 1.000 pessoas. Só que nasceram 1.100 pessoas. Ou seja, você teve um crescimento vegetativo positivo de 100 pessoas. Porque nasceram mais do que morreram. Só que a gente sabe que esse balanço populacional não é só questão de vida e morte. Também tem a questão de imigração, tá bom? Por quê? Você tem que ver a quantidade de pessoas que saíram e a quantidade de pessoas que chegaram no local, para você ter uma ideia. Vamos dizer que durante um ano chegaram 1.000 pessoas em Santa Leste, só que saíram 1.500. Ou seja, se você for fazer essa conta, somar a taxa de emigração. É importante falar sobre isso. Emigrar é sair, imigrar é chegar, tá bom? Emigrar com letra E, saída, os emigrantes. E imigração, com a letra I, é chegada, tá bom? Então, se você pegar a taxa de emigração de um local com a taxa de mortalidade, você vai ter um número. E ver a diferença com a taxa de imigração e de natalidade, você consegue ter esse balanço e descobrir se você teve um crescimento vegetativo positivo ou negativo. Tá bom, gente? O importante é a gente entender isso para ver a diferença, para ver como que é o local, se o local está crescendo, se está diminuindo em população. Isso daí é uma coisa importante, tá? É importante até lembrar que este era o ano de censo. Tá? A cada 10 anos do Brasil, nós produzimos o censo. O que é o censo? É a contagem da população total para você descobrir as suas características. A pessoa fala, para que precisa ficar contando a população? Bobeira? Não é bobeira, não. Vou dar um exemplo simples. É a partir do censo que você descobre políticas de um local. Se você mora em um local que você percebe que a sua taxa de natalidade está caindo muito, ou seja, você está tendo um número de nascimentos baixo, para que você vai construir mais escolas? Em compensação,
se você percebe que você está tendo uma expectativa muito maior, ou seja, aumentando o número de idosos, consequentemente, o idoso vai precisar de quê? De muito mais do que atendimento médico, hospital e por aí vai. Então, isso daí é importante para entender as políticas locais de acordo com as características da sua população, tá bom? Aí vem expectativa de vida. A expectativa de vida, galera, ela vai ter um papel fundamental na história do Brasil nos últimos anos. Por quê? Olha que loucura, pessoal. Aqui está fazendo falta agora um quadro para explicar para vocês. Há 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, em 1920, no Rio de Janeiro, a nossa expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida médio da população, era de em torno de 35 anos. Galera, se liga nisso. 35 anos em média de vida. Por que que uma pessoa vivia somente, em média, 35 anos? Ninguém morre de velhice com 35 anos. Tá? Graças a Deus, né? Porque eu tenho 34. Ninguém morre de velhice com 35 anos. Mas você tem uma taxa de mortalidade muito alta. Galera, na década de 20 aqui no Brasil, as pessoas morriam porque pisaram no prego. Você pisava no prego, pegava tétano, morria. Você morria porque pegou um resfriado muito forte que virou pneumonia. Vamos lá. Muito de você, todo mundo aqui conhece aquela injeção chamada bezetacil. Bezetacil é um tipo de penicilina, ou seja, é um tipo de antibiótico. E esse antibiótico, ele só foi criado na virada do século. E ele não era acessível aqui no Brasil até a década de 20, década de 30. Ou seja, muitos de vocês que já tomaram esse antibiótico, o bezetacil, como eu também já tomei, se fosse naquela época, você poderia estar morto, porque não existia. Não existia esse remédio. Ou seja, coisas que para a gente são comuns naquela época você não tinha. Você morria de disenteria, morria de diarreia. Você tinha um índice de pessoas que morriam relacionados à questão da falta de tratamento de água. Galera, o que faz uma expectativa de vida ser baixa em um local? É falta de acesso ao hospital, falta de acesso à vacina, tá? Falta de... Olha que doideira, nos Estados Unidos está tendo um problema muito sério de sarampo, porque nos Estados Unidos tem um movimento muito forte de anti-vacina. Pessoas que não acreditam em vacina. E está retomando o sarampo nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos as vacinas são pagas, tá? Então, lá tem todo esse discurso de anti-vacina, dizendo que são os laboratórios de ganhar dinheiro e tal, e pessoas que não querem vacinar seus filhos. E chegam aqui no Brasil, tem alguns malucos nessa área? Sim, mas ainda são poucos comparados aos Estados Unidos, porque aqui a vacina é pública. Mesmo assim, caiu muito nos últimos anos aí o índice de vacinas, tá? O Brasil mesmo começou a ter novamente casos de sarampo. Gente, sarampo tem vacina, tá? Sarampo já foi um dos motivos da mortalidade infantil no Brasil ser elevadíssima, que as crianças morriam de sarampo. Só que você criou a vacina e você acredita que esse problema vai acabar. Só que agora tem as pessoas que não acreditam na vacina. Complicado, hein? Então, quer ver uma outra coisa que faz a pessoa ter uma expectativa de vida baixa? Falta de acesso a saneamento básico. Pessoas que moram em locais que têm contato com esgoto, ou seja, que as pessoas que moram perto de valão, às vezes tem que pisar no valão para sair de casa, a pessoa vive em média 5 anos a menos. Por quê, professor? Hepatite, leptospirose, doenças relacionadas à disenteria, porque essa água, a tendência dessa água é não ser tratada. Então, você vai ter regiões que vão ter problemas sérios, crônicos em relação. Pessoal, Santa Leste não tem tratamento de água. Então, muitas das nossas dores de barriga é relacionado à falta de água tratada, tá bom? É importante a gente entender isso. Não ache que isso daí acabou. Quer ver uma outra coisa? Acesso à educação. Educação faz a pessoa viver mais, tá bom? Por quê, professor? Porque na educação você vai aprender que tem que lavar a mão, você vai aprender que depois que ir no banheiro tem que lavar a mão, pelo amor de Deus, que lavar a mão antes de se alimentar, você vai aprender que existem micróbios, vai aprender que existem bactérias e por aí vai, vírus.
Então, é a partir da educação que as pessoas vão ter contato com esse tipo de conhecimento, e esse conhecimento salva a vida, tá, galera? Então, esse tipo de conhecimento e acesso à medicina, hospital, a melhor alimentação, isso tudo vai fazer com que a expectativa de vida no Brasil vá aumentando, tá? Por isso que eu falei com vocês, a expectativa de vida no Brasil na década de 30 era de 35, na década de 20 era de 35 anos. Agora, em 2020, 100 anos depois, nós temos uma expectativa de vida aqui no Brasil em torno de 78 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Mas a tendência é subir. A nossa geração, eu faço parte da geração de vocês, é uma geração que vai passar os 80 anos, tá? Não fizer besteira na rua e parar de comer hambúrguer. Mas o que acontece? Só para a gente entender como que isso funciona, a nossa expectativa de vida atualmente, ela vem aumentando. Aqui no Brasil, ainda tem que aumentar. Se você for comparar ao Japão, China, que são países que têm uma expectativa de vida muito alta, o Brasil ainda tem muito que aumentar, tá? Expectativa de vida no Japão está chegando aos 90 anos. No Japão é super comum você ir na rua e encontrar uma pessoa com mais de 100 anos. Tá? Muito rara. Tá? Quando a pessoa ultrapassa os 100 anos aqui no Brasil, o pessoal tira quase foto, tá? Registra, porque são casos raríssimos. Se você for em outros países, isso já é uma coisa comum. Então, é importante. A gente vai aprender nas próximas aulas quais são as consequências dessa população cada vez mais velha, tá? Mas o que acontece, galera? Só que aqui no Brasil nós temos uma diferença muito grande de expectativa de vida entre homens e mulheres. Interessante a gente ver isso daí, porque as mulheres, em média, vivem 5 anos a mais do que os homens. 5 anos. Por que que isso ocorre? É interessante a gente entender isso. Isso ocorre porque a gente pode ter 3 causas principais por que a mulher, em média, vive mais do que o homem. Primeira causa, se você for pegar mortes não naturais, como acidentes de trânsito relacionado à violência, por aí vai, você vai ver que, em grande parte, são homens, tá? Em grande parte são homens. Eu perdi já vários amigos de acidente de moto e dificilmente eu vou lembrar de uma mulher que morreu de acidente de moto. Eu ainda lembro. Olha, amiga minha eu nunca tive. Amigos eu tive vários, infelizmente. Então, estou dando exemplo de morte não natural. Segunda coisa, isso daí é bem importante que a gente tem que falar. Mulheres se cuidam muito mais do que o homem. Como assim? O homem não gosta de ir ao médico. Vamos falar a verdade aqui. Vitor deve estar aí, deve saber disso. Homem é muito ruim de ir ao médico. Homem é meio cagão, meio medroso. Eu brinco que o homem, para ir ao médico, tem que arrancar o braço. Mesmo assim, ele tenta colar em casa, para não precisar ir ao médico. Por quê? Porque a mulher, naturalmente, por ter que ir ao ginecologista, o ginecologista passa N exames, e esses exames vão acabar descobrindo doenças que podem ser tratadas no início e salvar sua vida, tipo câncer de mama. O homem, para ir ao médico, exemplo, qual o câncer que mais mata o homem? Câncer de próstata. E o câncer de próstata tem a questão do preconceito, porque o principal exame do câncer de próstata é o exame do toque. Ninguém quer fazer um toque, todo mundo tem preconceito, e o homem só quer ir ao médico quando ele já está com muita dor de urinar ou quando está urinando sangue. E quando ele chega ao médico já urinando sangue, o médico vai lá e descobre que sua próstata, que era para estar do tamanho de um ovo, ou até menor do que um ovo, já está do tamanho de uma bola de golfe. Golfe não, uma bola de tênis. Ou seja, quando chega nesse ponto, em grande parte das vezes, esse homem vai morrer. Ou seja, algo que poderia ter sido visto antes, acaba que não vê. Outra coisa, tem vários homens que morrem relacionados a diabetes,
relacionados a problemas de coração. Muitos deles nem descobrem que tem problema de coração. Por quê? Porque não procura. Tá? Eu brinco que é igual o carro velho que não vai no mecânico. Você nunca leva o carro no mecânico, você fala que seu carro tá bom, mas você sabe que seu carro, a roda está puxando para um lado, está fazendo barulho. Mas você fala, não, ele está andando, ele está andando. O problema é que quando ele para de andar, ele dá perda total. Tá? O homem é muito assim. Tá? E a mulher, por se prevenir mais, isso daí vai afetar muito na sua expectativa de vida. Tá? Então, você pode perceber, vocês conhecem mais viúvas do que viúvos. Isso daí acaba sendo um problema sério aqui no Brasil. É um problema sério, porque aqui no Brasil, em média, você tem 2 milhões de mulheres a mais do que homem. Tá? Você pensa, o número de homens e de mulher é igual no Brasil? Não, tem uma diferença grande, considerável. Faltam homens no Brasil? Faltam sim. Tá? Isso sem relacionar à questão de gênero. Questão de gênero, a quantidade de homossexuais de homens, pelas últimas pesquisas, mostraram muito maior de homens trocando de gênero que de mulheres. Se bem que nos últimos tempos eu acredito que esse número deu uma equilibrada. Ou seja, olha aqui 2 motivos. Mortes não naturais relacionadas a esses motivos que eu falei. E também a questão de... Essas mortes não naturais são 2 motivos principais. Acidente de trânsito e tal. E a questão mesmo da violência. Pode pegar aí que a maioria das vezes quando bandidos aí brigam, morrem. Você vai ver que morrem a cada 20 bandidos, 20 homens, morre uma mulher. Então, isso daí afeta muito a expectativa de vida e essa diferença, tá bom? E a gente precisa entender que a população do mundo ela é muito mal distribuída. Você tem regiões que são regiões que não são atrativas. Exemplo, aqui no Brasil, uma região que não é atrativa. No próprio Nordeste, se bem que está mudando, tá, gente? Mas durante séculos o Nordeste foi uma área, uma região de repulsão. Ou seja, a população queria sair do Nordeste por causa da questão da seca. Tá? Lembrando que a seca no Nordeste é um fator natural. Tá? Ela pode ser influenciada por alguns motivos, fatores antrópicos, ou seja, relacionados ao ser humano, mas a seca está ali há mais de 10 mil anos. Tá? Então, são regiões que a tendência é expulsar, a gente chama de área de repulsão. Tá? A própria Amazônia em si é uma área de repulsão. E quais são os fatores de atração? Fatores econômicos, regiões que dão mais emprego, fatores políticos, regiões que têm maior acesso a, exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, durante séculos, foi a capital do Brasil. Então, foi uma área onde era uma área de atração para a população. Tá? O eixo Rio-São Paulo, durante séculos, foi uma área de maior atração do Brasil. Hoje em dia caiu muito. Né? E hoje em dia, esse deslocamento, esse fator de migração, está muito relacionado também a questões maiores. Tá? Se você for pensar na questão de migração, a gente vai ter uma aula só sobre migração, tá, gente? Mas fatores de migração relacionados à questão religiosa, a questão de guerras e por aí vai. A gente vai falar sobre a questão de migração para a Europa, fatores religiosos que influenciam, como o Estado Islâmico e por aí vai. Bom, essa aqui é uma imagem bem legal, que é uma imagem do planeta Terra à noite. E olha a quantidade de áreas iluminadas, onde você tem as áreas mais iluminadas, maior concentração populacional. Tá bom? Repare que na África, você tem várias regiões de grandes vazios demográficos. Tá? A gente pode falar aqui por vazio demográfico não, falei besteira, regiões não iluminadas. Não necessariamente significa que são regiões com baixa densidade populacional. Tá? Por quê, professor? Pode ser regiões que não têm acesso à energia elétrica. Tá? Mas você tem regiões ali de grandes vazios, principalmente em duas áreas da África, que são 2 desertos. O deserto do Saara
desculpa, e deserto do Kalahari, tá? Que fica mais abaixo. Esses são os dois principais desertos africanos, que são áreas de redução. Mas temos um país africano que vai ultrapassar o Brasil nos próximos anos em população, que é Nigéria. Tá? Nigéria é o maior país negro do planeta Terra. O país com maior quantidade de negros. O segundo país com maior quantidade de negros do planeta Terra chama-se Brasil. Tá, galera? Aqui já fala sobre o crescimento da população mundial. Essa é uma aula introdutória, tá bom, gente? Eu vou fechar a aula, fechando aqui essa parte. E a partir da semana que vem, a gente já vai caminhar, já falando sobre conceitos demográficos de crescimento da população. Vamos falar sobre um cara chamado Thomas Malthus. Nós vamos falar sobre controle de natalidade. A gente vai falar até que eu sempre comento que nós temos um filme bem atual que fala sobre controle da natalidade, ou seja, controle da população mundial. Que é esse carinha que está aqui na minha frente, que talvez muitos de vocês conheçam. Deixa eu ver aqui. É o Thanos. Muitos de vocês conhecem, todos conhecem o Thanos. E o Thanos era um cara malthusianista. Deixa eu ver se ele está no dedo aqui. Porque ele queria diminuir a população mundial. Diminuindo a população mundial, ele poderia conter os problemas relacionados ao crescimento da população mundial. Tá? O Thanos, ele tinha um pensamento malthusianista, mas ele era mais ecomalthusianista. Tá bom? Mas a gente vai deixar isso para a próxima aula. Tá? Deixa o Thanos quietinho aqui, porque ele é um cara muito mau.